Você quer comer bem e pagar pouco? Então vá ao Panela. Almoço por quilo com churrasco, jantar à la carte, pizzas, porções, marmitas e marmitex. Pratos orientais aos finais de semana. Panela, Rua Orlando Damiano 2157, telefone 16 3371 4157. Consulte nosso site www.panela.com.br. O Estação Saúde de hoje vai falar sobre os benefícios das atividades físicas. E o nosso convidado é o proprietário da Academia O2, o professor Carlos. Tudo bem, professor? Tudo bem, Thelma. Tudo jóia. Por favor, professor, quais são os benefícios da prática da natação? Aí eu queria que você explicasse para o pessoal lá de casa, para as crianças, os jovens e os adultos. Muito bem, Thelma. Os benefícios da natação, na verdade, são inúmeros, né? Porque é uma atividade que possibilita a participação, a inclusão, desde 6 meses de idade até enquanto a pessoa conseguir respirar. Né? Então, a natação tem essa vantagem, né? De a gente poder praticar ao longo da vida. E iniciar cedo também. Iniciar cedo sempre é importante, como tudo, né? Fazer parte da educação mesmo da criança, a natação, porque se eles têm esse estímulo de crianças, eles permanecem na atividade, não importa que de repente mudem a atividade, mas vai fazer parte da educação, vai fazer uma atividade ao longo da vida. Em relação às faixas etárias, né? A gente entende que para as crianças a importância maior da natação no primeiro momento é a segurança. Então assim, a criança ela precisa aprender a se defender caso tenha alguma necessidade. Então para essa faixa iniciação, né, vamos pensar assim, a partir dos 6 meses de idade, 6 meses de idade, que é a aula de bebê, onde onde as mães entram junto com a criança, é para fazer uma adaptação, para começar a sentir o prazer da água, começar a gostar e se adaptar, para numa idade aí por volta de 1 ano e meio, ela começar a ter um pouquinho mais de segurança, por exemplo, se cair numa piscina, conseguir chegar até a borda ou se defender, né? E principalmente para facilitar o aprendizado dela no futuro, né? Porque como ela iniciou muito cedo, pequenininha, ela vai ter mais facilidade para aprender depois. Além dos benefícios da questão saúde mesmo, né? Fortalecimento da musculatura, coordenação, aumentar a condição da criança respiratória, cardiovascular, né? Trabalhar um pouco dessa questão de equilíbrio. Uma criança mais saudável, né? Seria mais saudável. E assim, de uma forma segura, vamos pensar assim, a natação ela possibilita isso, né? Eu vou até te perguntar, não tem contraindicação? Não tem contraindicação. Talvez alguma contraindicação em alguma fase de alguma sinusite, algum resfriado muito forte, mas o que a gente percebe é que os pais que, por exemplo, levam as crianças para nadar em dias mais frios também, elas vão criando uma resistência, vão tendo uma adaptação boa, que elas acabam tendo menos problemas no futuro do que as crianças que param no inverno e fazem só no verão, né? Então, nas fases de crises, aí a gente pede para não
realmente não levar a natação, mas fora isso a gente não tem contraindicação para natação. Para natação. Né? E a natação é um dos esportes mais completos? Sim, a gente é suspeito para falar, né, porque a gente trabalha com isso há muito tempo, mas a natação ela é completa até por toda essa questão, primeiro de segurança, né? Dificilmente você vai ter uma lesão, né, por choque ou impacto, alguma coisa do tipo com a natação. Né? Tem essa questão também de um fortalecimento geral da musculatura. Olha que bom. Para você nadar, você acaba tendo que colocar muitos músculos para poder fazer os movimentos. Tem toda essa questão da coordenação que trabalha também, a parte cardiorrespiratória. E assim, duas coisas, né? Uma que é feito de uma maneira prazerosa, que é dentro da água. Gostosa, né? Gostosa, né? né? E outra assim, que você promove um relaxamento, você consegue fazer uma atividade sem ficar com grandes dores musculares, né? Aquelas dores que no outro dia incomodam. Então assim, a natação... Chega até a fazer bem, assim, para um bom sono. As crianças que são muito agitadas, Sim, né, Carlos? Crianças agitadas, ansiosas, elas conseguem relaxar um pouquinho, né? Mais. E isso a gente percebe de uma forma meio geral, assim, né? As pessoas que praticam um esporte dentro da água, elas normalmente tendem a ser mais tranquilas, né? Que a água tem essa energia, essa coisa de... Positiva, né? Desde de criança, os pais da gente falam, entra na água, vai relaxar um pouquinho, né? Então, fica mais tranquilo. A água tem, né? Então, assim, eu estava te falando, né, das fases. Então, a fase da criança, ela tem essa principal importância na questão segurança e os benefícios. Mas aí, adolescentes, jovens, todos se beneficiam, né? Porque é uma atividade prazerosa e é uma atividade muito desafiadora. Né? Porque tem vários estilos a ser aprendidos, viradas. Muitos, né? Ali se tornam atletas. Muitos se tornam atletas, né? E para os adultos também, né? Nos dias de hoje, né? Muito estresse, muito trabalho. A água consegue fazer com que ele tenha um bom condicionamento e, ao mesmo tempo, faça uma coisa tendo prazer, que é um dos problemas das pessoas hoje, né? Elas reclamam muito de academia, que enjoa, que... A água, ela tem essa coisa bacana também, assim, boa, né? Eu vou perguntar agora, que é também uma dúvida do pessoal de casa, dos tratamentos, se a natação, ela, por exemplo, ela ajuda na asma, no tratamento para emagrecer. Sim. Como você havia perguntado, né, em relação à natação, se ela é o esporte mais completo, a gente acha que, assim, não existe um esporte só que você consiga ser completo em tudo. Né? A natação, você pega, por exemplo, o Pilates, né? Ele é muito terapêutico, tem muito resultado, mas falta a parte aeróbica, né? Às vezes. A natação, ela tem essa coisa assim de... A pessoa que só nada e praticou a natação a vida toda, apesar de ser completo, quando ela vai fazer outras atividades que requer força, impacto, essas coisas, ela tem muita dificuldade. Então, nenhuma atividade é completa. Sempre é legal estar variando e fazendo outras coisas, mas dentro dessas que existem, né, natação, basquete, futebol, vôlei, a gente considera... É muito recomendável. Muito recomendável. Né? A gente vai para um breve intervalo e voltamos já com mais orientações do professor Carlos. Academia O2. Aqui você encontra os melhores profissionais e muitas opções de aulas e treinamento em um local amplo e confortável para que você tenha o prazer em malhar. Academia O2 é um local completo para a sua saúde e bem-estar, com atividades para toda a família. Venha nos conhecer. Academia O2. O Estação Saúde volta com o tema dos benefícios das atividades físicas. E o nosso convidado, o professor Carlos, está aqui nos orientando. Ele vai passar agora para vocês se a natação auxilia nos tratamentos de asma, quem tem problema de coluna, quem precisa emagrecer.
Certo. Em relação aos benefícios, né, em conta de problemas de saúde. A natação, assim, ela ajuda. Vamos pensar na questão coluna, né? Tem diversos problemas, assim, que a pessoa realmente ela não pode ter algum tipo de impacto, ou não pode fazer muita força. A natação, assim, seria um bom início para esse tipo de problema, né? Por exemplo, vamos dizer o problema de coluna. Tá. Todas as atividades são importantes, desde que direcionada e respeitado essa questão da progressividade, né? No treino, né? Da progressão, né? De você aumentando o treino conforme as pessoas vai melhorando e respeitando as condições dela. A natação, normalmente, ela não tem contraindicação em relação a um problema de coluna, a uma dor, né? Tem alguns estilos, por exemplo, que forçam um pouquinho a coluna e tudo mais. Mas assim, você consegue fazer, como você não tem o peso, tendo que sustentar o peso no chão, você consegue... Facilita muito, né? O professor, ele tem consegue ter muita variação de movimento. A água permite essa liberdade para o corpo, né? De se movimentar sem estresse, sem aquele impacto. Sem impacto. Então, hoje é uma atividade, assim, a gente recebe muitos alunos que os médicos encaminham para fazer natação em conta de problemas de coluna, que não permite que a pessoa jogue um basquete, um vôlei, um tênis. Então, às vezes vai para a natação, consegue um condicionamento, consegue melhorar as dores. E ela volta a fazer outras atividades. Mas é sempre com orientação e recomendação médica, porque cada caso é um caso. A asma? A asma é muito interessante, assim, né? A gente sempre associou a natação ao tratamento de asma, né? Realmente a natação permite assim, ela é menos, vamos dizer assim, estressante, né? O asmático sofre menos fazendo natação do que outras atividades. Pela postura, você fica na horizontal, né? Tem a questão do tanto que você faz de respiração, então isso você acaba fortalecendo toda essa musculatura respiratória. Olha que importante, né? Então. Isso. E tem a questão da umidade, né? Você respirar um ar menos seco, né? Porque você respira ali na superfície da água, né? Aumenta a sensibilidade dos brônquios, né? Então, ela realmente é muito interessante. Auxilia, né? O cuidado a ser tomado, né? É sempre o excesso de atividade. A gente sabe que a atividade ela é boa, qualquer atividade é boa, mas tomar sempre cuidado com o excesso, né? Porque o excesso, que a gente quer dizer, quando você pega nadadores de alto nível, que nadam em piscinas que às vezes não tem um cuidado na questão do tratamento, por causa dos produtos, a questão química, eles às vezes têm algum problema até de piorar a asma. Olha. Mas, normalmente, somente praticando e numa piscina bem cuidada no sentido desse equilíbrio de cloro, né, de pH, a gente tem visto bastante resultado, né, Alex? E para o emagrecimento aí, para as meninas que querem emagrecer, um corpo mais bonito? Sim. De novo, né, a natação é mais uma atividade que, dentre várias que existem, né, a natação é uma boa opção, a gente fala, porque além de ser um exercício aeróbio, é feito de uma maneira relaxante, né? Às vezes o pessoal que fica meio cansado ali de ficar numa esteira ou fazendo algum outro tipo de trabalho. Perde as calorias mais fácil, né? Então a água é mais uma atividade aí onde a gente consegue ter um bom resultado de emagrecimento. É lógico que se você pegar uma pessoa que está aprendendo a nadar, como ela não se movimenta tanto porque está ela tem um gasto calórico menor e às vezes acaba a pessoa não acaba alcançando esse objetivo tão rápido. Mas a partir do momento que ela aprende a nadar e usa aquilo como uma atividade aeróbica e tudo mais, ela consegue bons resultados de emagrecimento, lógico que sempre associado a uma boa alimentação, né? Porque que é importante, né? O exercício é bom, mas se você faz o exercício e come mais, porque você vai sentir mais... errado, né? Aí você acaba, às vezes, até engordando, né? Então, piora a situação. Piora a situação. Então, lógico que você vai ganhar
porque você vai ganhar uma força muscular, agilidade, aumento do calibre das artérias e tudo mais. Mas o emagrecimento, ele não vem só com a atividade física. Você necessita de um controle alimentar também. Nutricional. E você tinha até comentado do exagero. Você indica quantas vezes para quem está iniciando a prática da natação? Olha, na nossa experiência, né, e no nosso espaço, na Academia O2, a gente orienta de 2 a 3 vezes por semana. Como a gente orienta na maioria das atividades? Porque assim, você pode fazer uma atividade todo dia, né, mas não uma atividade intensa. Né? Todo dia você pode fazer uma caminhada, alguma coisa mais levezinha, mas a gente sempre orienta. Quando vai fazer uma atividade bem orientada e um pouco mais intensa, de 2 a 3 vezes por semana é um bom número. Está suficiente, pessoa, né? Sim, não precisa mais que isso, né? Desde que ela seja bem feita. Aí você pode complementar com outras atividades, mas a água em si, a gente orienta de 2 a 3 vezes por semana bem feitinho, né? Que ótimo. Nós vamos novamente para um breve intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Confiança é essencial quando o assunto é a sua saúde. Há 20 anos, a farmácia Amazon manipula medicamentos com profissionais capacitados, seguindo um alto padrão de qualidade. Com uma linha completa de produtos de qualidade, um atendimento diferenciado, a farmácia Amazon se tornou uma referência na região. Em 2 endereços, Rua José Bonifácio, 1071 e Rua Larga, esquina com Travessa 9, 3374-2451. A Regis Beauty Center é uma referência no segmento da beleza e se destaca a cada dia pela eficiência, qualidade dos produtos e excelência nos serviços prestados. O Instituto de Beleza é composto por diversos ambientes e reúne profissionais de beleza qualificados que proporcionam a cada cliente um momento único. A nossa missão é despertar a real beleza que cada mulher possui, deixando-as mais lindas e satisfeitas com o nosso trabalho. O Estação Saúde de hoje está falando sobre os benefícios das atividades físicas. O nosso convidado é o professor Carlos, da Academia O2, proprietário, e ele vai nos falar agora um pouquinho sobre os benefícios da hidroginástica. A hidroginástica é uma atividade muito antiga, né, muito conhecida de todos, né? Vamos dizer assim, é uma ginástica com opção de ser feita dentro da água. Relaxante. Né? Relaxante. Com algumas vantagens, né, que a gente já até comentou, de diminuir o peso, né, porque a água, o empuxo faz a pessoa flutuar um pouco, né, então diminui essa pressão nas articulações e tudo mais. E de liberdade de movimento que você tem dentro da água e de uma forma relaxante e evitando lesões, na verdade, né? Porque hoje tem muito essa preocupação. Cansa menos também, né, Carlos? Sim, é uma atividade que você consegue dosar melhor. Você pode cansar muito se você fizer o movimento intenso ou não cansar muito se você aliviar no movimento. Então, assim, você consegue dosar bem essa atividade. E ela tem uma vantagem também de ser feita em grupo, apesar de poder ser feita individualmente também, com música, com algumas coreografias. Então é uma atividade motivante, né? é uma atividade animada. E as pessoas têm procurado muito, porque é uma forma de fazer a parte aeróbia, né, e a parte de fortalecimento ao mesmo tempo. E a partir de que idade a hidro pode ser praticada? Então, desde que de pé, né, que a pessoa consiga colocar os pés no chão e ficar pelo menos da altura do peito para cima, acima de 12, 13, 14 anos, você já é possível que você faça. E não tem idade limite também. É o que a gente fala, se consegue respirar, alguma coisa, alguma atividade consegue fazer também. A água possibilita isso, né? E para as grávidas que estão nos assistindo, tem alguma contraindicação a hidro ou a natação? Não, pelo contrário, né? É um público que nos procura muito, assim, principalmente por indicação médica, porque
né, essa história que a gente está dizendo, né? É uma atividade que mais segura, vamos pensar assim, né? Se você pega as grávidas, tem muito essa preocupação da segurança, com impacto no chão, com batida, né? Então a água dá essa segurança. Essa tranquilidade. Isso, né? No caso das gestantes, né? Essa questão de eles precisam ganhar um pouco de alongamento, dentro da água você consegue, porque a água é aquecida, a musculatura está um pouco mais solta, você consegue ter um alongamento, ter um efeito melhor do exercício. Tem toda a questão cardiorrespiratória que elas precisam também. Normalmente a gestante ela começa a ter algumas dores na coluna por mudança de centro de gravidade, então a água alivia tudo isso, né? Tá uma forma de soltar essa musculatura, o próprio movimento da água relaxa a musculatura, onde alivia as dores. E tem essa questão também da autoestima, né? Porque é uma atividade para elas fazerem, para se sentir bem. Relaxar. Lógico que, de novo, sempre com orientação médica. Né? Porque nos 3 primeiros meses, algumas gestantes, os médicos pedem para esperar, né? Para o feto talvez se fixar um pouco mais, né? Para depois começar a fazer alguma coisa, né? Mais direcionada, assim, né? Mas a natação também. A natação entra mesmo no caso da hidroginástica, né? Também é muito recomendado. Vai muito do gosto da gestante. Eu prefiro nadar, eu prefiro fazer hidroginástica, né? Mas... Olha que bom. E a indicação, as pessoas que gostariam de fazer a musculação, ela tem que fazer um preparo antes? Como que é? A musculação... assim, a palavra musculação, né? Às vezes as pessoas não conseguem interpretar muito bem, né? E ficam um pouco assustadas. Olha, será que eu posso fazer musculação? Porque imagina a musculação... Os aparelhos, o pessoal fazendo muito peso, né? Mas tudo que é movimento é musculação, tudo, né? A musculação máquinas, né? Que talvez o pessoal, em academias, que a gente chama de treinamento resistido, também... desde que passado por um médico e feito uma avaliação física com um profissional da área, né, para dizer, olha, você pode fazer esse tipo de movimento, esse não, ela é uma atividade muito interessante, porque você consegue equilibrar muito dentro de uma sala de musculação, você consegue fazer o alongamento específico para a necessidade dela, né, você consegue fazer o aeróbio na questão de esteira, elíptico, com esses aparelhos todos, consegue ganhar uma massa muscular, perder peso. A musculação ela é muito completa, né? Desde que seja personalizada, desde que seja uma coisa mais personalizada, porque o que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra. Né? O pessoal lá de casa pode escolher. Já falamos de natação, os benefícios da natação, da musculação. E agora uma novidade que está sendo também da Academia O2, que é a ginástica kids para as crianças. Como que funciona, cara? Isso, a ginástica kids é uma atividade que a gente está bem entusiasmado com ela. Estamos assim, muito felizes de ver o resultado que a gente está conseguindo com as crianças, porque a Academia O2 sempre teve essa preocupação com o público infantil, né? Porque a gente sabe que o adulto que faz atividade é a criança que fez a atividade, ela foi educada, né? Teve o hábito, criou o hábito. Então é importante os pais incentivarem e levarem assim já de pequenos, né? Às vezes a gente percebe os pais reclamam que o filho não quer fazer alguma atividade, mas os pais nunca fizeram e não faz, né? Então assim, então a gente tem essa preocupação, sempre teve essa preocupação de estimular. E às vezes natação, né? A gente sempre trabalhou com natação e acredita muito, mas às vezes fica limitado para alguns tipos de crianças. Tem criança que às vezes tem gostaria mais de outra disposição, né? Ou às vezes os pais querem aumentar a atividade da criança. Então a gente criou a ginástica kids, que ela na verdade é uma ginástica olímpica, mas adaptada para a criança, onde desenvolve muito destreza, força, né, equilíbrio, porque eles fazem atividades com cama elástica, atividades com corda. Adorando, né? Adorando, a gente resgata muito essas brincadeiras, né, antigas da infância. Então é uma atividade muito desafiadora, né? Sempre tem um desafio, um circuito para eles fazerem. É uma atividade que exige muito deles. Então assim, os pais gostam muito, porque a criançada acaba
perdendo peso. Olha que bom. Né? E se exercitando, gostando, animado, se divertindo, na verdade. Se divertindo, né? que é o que a gente sempre fala, né? A criança, quando ela faz uma coisa com prazer, né? Como todo mundo, né? Ela tem mais resultados. Tá. Né? As crianças acabam indo melhor na escola, de repente, né? Porque ela está feliz, está se movimentando, que é uma preocupação nos dias de hoje, né? E o que a gente pode falar é que quem quiser conhecer nossos espaços, né, da Academia O2 e fazer uma aula e conhecer a estrutura e conhecer a metodologia, os profissionais que estão trabalhando com a gente, fiquem à vontade. É lógico que a gente entende que tem toda essa questão de distância, então o que a gente fala é assim: procure alguma academia, algum tipo de atividade mais perto de você, mas não deixa de fazer atividade. Tá ótimo, então. O Estação Saúde chega ao final. Muito obrigada e até o próximo programa. A moda masculina de bom gosto e qualidade está aqui. Jaime Modas, vestindo o homem inteligente. Moda esporte, social, acessórios e muitas novidades. Jaime Modas, São Carlos.